Olá, querido ouvinte da Rede 316, você que estava aí acompanhando o programa Tarde Viva com o querido Nayan Queiroz nessa segunda-feira, 12 de junho de 2023, hoje, Dia dos Namorados, né? Então, estamos aqui para mais um Batistas em Pauta, que é o programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. Estamos aqui toda segunda-feira, de 5 às 6 da tarde, para te apresentar um pouco da estrutura da denominação, como a CBB funciona, como as suas organizações funcionam. E desde já é muito bom ter você aqui conosco para mais uma edição. Já quero te convidar a enviar seus comentários, a enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Anota aí, ó, é o 11 9 3003 0316. Vou repetir. 11 9 3003 0316. Aí você pode mandar sua pergunta para a nossa convidada, que eu vou apresentar daqui a pouco, enviar os seus comentários também sobre o assunto que a gente estiver conversando e as suas sugestões também para o Batistas em Pauta. Eu gosto sempre de lembrar também para você seguir as redes sociais da Convenção Batista Brasileira. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Temos um canal no YouTube onde você depois vai poder assistir esse programa e todos os anteriores na íntegra e alguns cortes que nós estamos fazendo também. E nós também temos um WhatsApp onde você pode enviar as matérias dos eventos da sua igreja, é isso mesmo, para o Jornal Batista, que nós publicamos com a maior alegria, com o maior prazer. Nós gostamos sempre de ressaltar que o Jornal Batista é dos batistas brasileiros e para os batistas brasileiros. O WhatsApp é o 21 97291 4938. 21 97291 4938. Você pode mandar sua mensagem, né, que eu mesmo vou te responder com maior alegria e a maior satisfação. Mas antes de começarmos aí mais uma edição do Batistas em Pauta e apresentar a nossa convidada de hoje, nós vamos fazer uma oração neste momento. E agora, oração na Rede 316. Senhor, te agradecemos por mais uma semana que está começando, te agradecemos pela Rede 316, por essa iniciativa tão especial que tem abençoado vidas no Brasil e fora do Brasil, abençoado os batistas brasileiros, irmãos de outras denominações e até aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor, mas nós cremos, Pai, que essa ferramenta já está abençoando vidas. Te agradecemos por mais uma edição do Batistas em Pauta, que todos aqueles que estiverem ouvindo sejam abençoados pelo conteúdo que a gente vai falar aqui. Desde já te agradeço pela vida da nossa convidada, que ela seja bênção, como tem sido para a nossa denominação. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, como falei, Batistas em Pauta, além de falar da CBB, fala das suas organizações, até porque as organizações e as igrejas, né, também é o que constituem a CBB. A CBB existe por conta das igrejas e as nossas organizações funcionam em prol também das igrejas. E hoje a gente quer falar da Juventude Batista Brasileira, que está aí há pouco menos de um mês da sua Conferência Nacional, Despertar, que esse ano vai ser realizado em Vitória, na primeira igreja batista da cidade, lá no Espírito Santo. E nós temos a alegria de receber aqui a Jéssica Martins, que é a coordenadora da Juventude Batista Brasileira. Boa tarde, Jéssica, bem-vinda ao Batistas em Pauta. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês, gente. E é um prazer para a gente ter você aqui também. Desde já, obrigado aí pelo tempo que você separou para estar conosco, né? Sei que a correria está grande para o Despertar, né? Para deixar tudo em ordem, para receber a galera que vai estar aí em Vitória, né? Mas pelo que eu já tenho visto, tem sido assim para você já desde o começo, né? Você que entrou aí como coordenadora da JBB há quase um ano e você já meio que assumiu já perto de um despertar, né? Então essa correria já tem sido uma tônica aí para vocês, né? Estou esperando o dia em que ela vai diminuir um pouquinho.
Mas fala para a gente, né, para quem está ouvindo o Batistas em Pauta, né, a galera que é do contexto de juventude, né, sabe como é que você chegou a JBB, você vem de um contexto aí de trabalho na sua região, depois no estado, né, na sua juventude estadual, até chegar à JBB. Então, se apresenta aí para os batistas brasileiros, para quem está ouvindo a gente, como surgiu esse convite, né, e como foi para você já assumir a Juventude Batista Brasileira. Bom, eu moro aqui no Espírito Santo, né? Nasci em Pinheiros, uma cidade aqui do interior do estado. E na minha adolescência a gente se mudou para Linhares com a minha família. E o meu trabalho diretamente com juventude, ele começa no final dos meus 17 anos. Antes eu participava, né, do trabalho aqui na minha igreja, não especificamente com o Ministério de Juventude, mas de alguma forma com os adolescentes, né, com teatro, coreografia e depois com pequenos grupos. E nos meus 17 anos, no final dos meus 17 anos, eu comecei a ajudar no projeto de revitalização da juba da minha associação. E aí foi uma caminhada de cerca de 8 anos até que esse trabalho ficasse consolidado. E foi onde eu aprendi muito, muito mesmo. Conheci muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, muita gente que caminhou com a gente, assim, de mãos dadas. E a gente viu como a cooperação e a estruturação de um trabalho de base, de formiguinha, pode levar a gente àquilo que a gente precisa para servir melhor as nossas igrejas. E aí eu comecei a ter um contato mais próximo com a Jubac, porque como eu era presidente de uma Juba, eu comecei a ter um contato maior com a Juventude Batista Capixaba, que é a juventude aqui do meu estado. E em 2017 eu passei a fazer parte também da liderança da Jubac, né? Na época era o Rodrigo Pedro, nosso presidente, e, e aí nós então começamos, né, damos continuidade a esse trabalho. A SBAC também foi um presente de Deus, onde eu aprendi muito mesmo, assim. E, e aí, em 2019, eu me tornei a presidente da SBAC. No ano de 2021, eu e meu esposo, nós nos mudamos para Vitória, porque ele assumiu o Ministério de Juventude aqui na PIB de Vitória. E eu já ajudava num projeto da convenção aqui do estado de discipulado de novas gerações. E aí, quando a gente já estava em Vitória e eu já tinha feito uma transição, assim, de entender do Senhor que agora a minha formação, que é o direito, ia ser mais uma ferramenta para ser aplicada no ministério, é, no início do ano, assim, lá para meados de maio, na verdade, eu comecei a contribuir de uma forma é, mais intensa na convenção daqui, como missionária em formação. E aí, a gente estava em assembleia e tal, e aí no mês seguinte, no mês seguinte, em junho, chegou o convite para que eu pudesse ajudar mais diretamente no Despertar. Eu já estava fazendo parte da equipe, ajudando nas jornadas de conteúdo e na questão de acessibilidade. Aí, em junho, chegou esse convite, né? O pastor Sócrates me ligou para perguntar se eu poderia ajudar um pouco mais na operacionalização das coisas. E aí começou tudo, né? Foi um desafio, mas graças a Deus já tinha uma equipe trabalhando, né? Fazendo muita coisa. Já tinha muita coisa também que foi estabelecida e construída antes na JBB e que só foi dado continuidade, né? E também uma galera que estava trabalhando para esse despertar acontecer e que já estava fazendo muita coisa, né? E aí eu vim para tentar ajudar um pouco mais, contribuir um pouco mais. E foi uma bênção, graças a Deus, assim. Foi Amém. uma bênção. Nós vivemos milagres do Senhor naquele tempo, assim, em todos os sentidos, assim. E aí, nesse ano, vamos receber o despertar aqui em Vitória, né? Estou em casa, literalmente. Maravilha, hein? Prazer. E nós estamos exatamente há um mês, né? Olha aí. Nesse dia, daqui a um mês, nesse horário, a gente já vai estar todo mundo louco, fazendo check-in, se preparando para a primeira celebração de abertura. E a gente está aí super ansioso por esse momento. Maravilha. É você falando dessa questão, né? Você começou na sua associação, depois Juventude Estadual, até chegar na JBB, mostra, né, e ensina para todos nós e para a juventude, principalmente,
nesse tempo de tanta correria, né, a gente respeitar os processos que a gente precisa passar, né, até chegar aos locais. E ressalta realmente essa questão da cooperação, que os batistas tanto falam, né? A associação que vai levando para a convenção estadual e para chegar na CBB. E você falou também aí da sua equipe, né? Eu sei que você tem os coordenadores regionais, né? Que essa estrutura, pelo que eu lembro, voltou já desde o último despertar aqui no Rio de Janeiro, em 2019, foram eleitos os conselheiros, né? E ano passado vocês fizeram uma nova eleição, né? Então gostaria que você também apresentasse cada um desses conselheiros, né? De quais regiões cada eleição. É, na verdade, desde 2017, teve a primeira eleição, né? Teve essa já eleição Isso. para os conselheiros regionais. E aí, o ano passado, né, foram eleitos 5 conselheiros que representam as 5 macro-regiões. Eles fazem parte do time de liderança. Além deles, claro, a gente tem os líderes de Juba, que são eleitos nos seus estados. A gente tem os coordenadores das nossas áreas de trabalho, né, que fazem parte da equipe, que dão sangue para executar várias coisas. E aí a gente tem os nossos 5 conselheiros que foram eleitos no Despertar passado. Lembrando que esse ano a gente não tem eleição, porque a gente precisava fazer eleição. Ano passado foi a edição do Despertar Especial, que não conseguiu acontecer em 2021. E aí, Sim. esse ano, a gente está fazendo o Despertar com apenas um ano de diferença para que a gente possa regularizar a questão de que o Despertar é em anos ímpares, né? Então, a gente só tem eleição de novo em 2025. Então, nós temos hoje, Conselheiro do Sudeste, foi eleito o Leonardo Azevedo, que é o atual presidente da Jubac, né? A gestão dele muda agora em setembro. A gente tem no Centro-Oeste a Edilaine, que ela é do Mato Grosso. Ela era presidente do Mato Grosso, mas ela já deixou a presidência no mês passado. E ela tem feito um trabalho muito legal lá de ajuntamento mesmo dos estados, né, daquela região. A gente tem no norte o Fredson, que é lá da Pipo de Castanhal, fica lá ele é lá do Pará. A gente tem no nordeste o pastor Valdevan, que é de Pernambuco. E a gente tem no sul o Felipe, que mora em Curitiba, né? E lá no Paraná. E aí ele tem ajudado na caminhada e na aproximação das convenções do sul também. Então são esses 5. Muito bom, e é legal isso porque realmente traz essa diversidade que é o Brasil, né? Suas regiões, questões culturais, né? As necessidades de cada região, né? Esses conselheiros trazem para você, né? E os presidentes também de juventude estadual para fazer com que a JBB cresça, né? E vá alavancando cada vez mais. E Sim. pensando E nisso, é um grande oi, bate-papo hoje, é um grande desafio, né? sim, Porque o Brasil é muito grande, né? E aí são demais. muitas questões diferentes, são muitas realidades diferentes. Então, a presença dos conselheiros regionais, ela realmente enriquece muito, porque ela ajuda a gente a enxergar um pouco melhor, com mais detalhes, assim. E tem essa questão da representatividade em si, de que as demandas das regiões sejam olhadas, sejam representadas com mais detalhe, e também a ajuda com que a JBB ela seja cada vez mais próxima, né? Porque apesar de todo o esforço da coordenação, de estar perto, de caminhar junto e ter essa relação que é muito legal, que é muito boa, ao mesmo tempo, é muito importante ter a presença de alguém lá que possa estar mais perto também, né? E a gente tem buscado, uma das nossas grandes metas, assim, nesse tempo, é fortalecer mesmo as regiões, porque através das regiões a gente consegue atender muito mais gente, muito mais igrejas, né? A gente consegue alcançar muito mais líderes do que ações só a nível nacional, né? Porque às vezes ações a nível nacional, a logística, a questão financeira é muito mais trabalhosa para a gente conseguir alcançar tanta gente. E aí, quando a gente trabalha um pouco mais focado nas regiões, né, é algo que a gente consegue desenvolver melhor. Então, um desafio que a gente tem tido é continuar esse fortalecimento das regiões, assim. Perfeito. E está dando certo, né? Claro que é um trabalho ali de formiguinha, né, a longo prazo, mas nós já vemos o resultado disso, né? O número de juventudes estaduais
participando de reuniões do conselho da JBB, dos eventos da JBB, isso mostra que está no caminho certo. Já no, pegando esse gancho das realidades diferentes, acredito eu que tem coisas em comum aí na realidade da juventude batista brasileira ao redor do Brasil, né? Você tem viajado para falar em congressos, em eventos das JUBAs estaduais. O que você vê de comum, né, de necessidade da juventude batista brasileira hoje? Olha, acho que uma palavra que ela é comum na conversa com todas as lideranças é a necessidade de capacitação, né? A gente tem uma necessidade muito grande de fortalecer, de gerar cada vez mais capacitação para lideranças, mas capacitação em geral mesmo, capacitação para os universitários, capacitação para os adolescentes, capacitação para começar pequenos grupos, capacitação de evangelismo e capacitação de liderança, né? A realidade da nossa denominação, em sua grande maioria, são pequenas e médias igrejas. Então, a realidade da grande maioria não vai ser de pastores integrais específicos para a juventude. Então, é um desafio capacitar essa galera que tem se colocado à disposição para servir ministerialmente, muitas vezes tendo que dividir aí o seu tempo com seus estudos, com o seu trabalho. Então, é um desafio ajudar essa galera a pensar na responsabilidade geracional, na transição de liderança, em ampliar a equipe de liderança, ajudar a pensar nessa questão de passar o bastão para que a gente não tenha mais gaps geracionais. Esse é um grande desafio que a gente vê em comum, independente do tamanho do Estado, independente da estrutura física, de pessoal, financeira, enfim, a gente vê que isso é um grande desafio em todos os estados. Então, a gente tem voltado os nossos olhos para isso mesmo. A gente tem buscado produzir materiais que possam conversar com os nossos líderes, que possam chegar na igreja local de uma forma mais próxima, sabe, para fortalecer. Inclusive, uma das coisas que a gente entende que é muito importante, que começou lá atrás e a gente espera conseguir continuar dando continuidade com a mesma qualidade e com o mesmo impacto que chega nas igrejas, é a questão do material do mês da juventude. Inclusive, esse ano tem também mês da juventude, material para o mês da juventude, né? A gente vai trabalhar também a mesma temática do despertar, que é a temática que a gente tem trabalhado, né, nesse ano, tudo novo de novo. Então, para o mês da juventude, a gente está preparando material com modelos de sermões, com as devocionais diárias, com roteiros de estudo, de PGs, para meninos e meninas, adolescentes, para 29 mais. A gente tem buscado preparar um material que é feito a muitas mãos, com representatividade de vários estados, para poder apoiar as igrejas. Além disso, a gente vai produzir conteúdo para o mês de agosto, para ser compartilhado nas redes sociais. Então, assim, além disso, a gente tem pensado em outras maneiras de capacitações regionais, online. A gente tem se encontrado mensalmente com os líderes para conversar sobre isso, para entender mais demandas. Mas eu acho que o desafio em comum, assim, principal, que a gente sempre tem falado e tem conversado, é sobre a questão da capacitação. E todas as coordenações, todos os conselheiros, a gente tem buscado no Senhor mesmo como a gente pode conseguir servir melhor a igreja local nessa área. É legal você falar disso, porque há 2 semanas atrás a gente falou sobre comunicação aqui no Batistas em Pauta, e nós comentamos que a juventude, né, em sua maioria, que movimentou as igrejas nessa área de comunicação, né? A galera teve que correr atrás, adolescentes, jovens. Claro, nós tivemos pessoas fora desse contexto trabalhando, mas a juventude, como já é da normalidade, assim, né? A gente vê a juventude trabalhando em diversas áreas na igreja, e como que a juventude movimentou, não só na pandemia, né, mas como ela faz de maneira geral. Já querendo entrar já no tema do despertar, né, que é o nosso foco hoje aqui, por que esse tema, né, tudo novo de novo? Eu fiquei até refletindo sobre isso, porque eu falei, caramba, realmente, o despertar, né, ele já vem aí de anos, né, sempre querendo trazer algo novo para a juventude, de acordo com o seu tempo, né? Então, por que desse tema, tudo novo de novo? E qual é a proposta para a juventude batista brasileira em 2023 com esse tema? Bom, é um tema que Deus colocou nos nossos corações
a partir daquilo que ele vinha falando com a gente sobre qual seria o foco mesmo do nosso trabalho, sabe? E pensar que, querendo ou não, do ano passado para cá, né, foram muitas mudanças desde o despertar, né? Uma nova liderança, uma nova eleição e novos enfoques de trabalho, né? Cada liderança vai focar em algumas questões específicas e como a gente falou, o Brasil é muito grande e são muitos os desafios. É muito difícil que a gente consiga dar conta de todos os desafios. A gente tem que entender quais são os que a gente vai priorizar, né? E a gente tem entendido que a gente precisa de unidade e cooperação. A nossa visão é que em cada jovem e adolescente haja um discípulo de Jesus, né, genuinamente comprometido com Cristo, com a sua missão. E para que isso aconteça, a gente precisa contribuir, instrumentalizar a igreja local, a liderança da igreja local, para que essa juventude seja discipulada, seja cuidada. Então, e aí existem algumas formas, né, de fazer isso, algumas áreas que a gente vai trabalhar, dentre elas as nossas coordenadorias de capacitação, comunicação, acessibilidade, planejamento, vem para a vida. A gente tem várias áreas de trabalho e e aí a gente começou a pensar, pensando em todas essas coisas que vinham sendo trazidas, pensando na nossa forma de trabalhar, a ideia do despertar era que a partir desse despertar a gente pudesse enfatizar mais aquilo que a gente realmente queria dar ênfase, né? Aquilo que de fato a gente queria, a gente entendia que a juventude precisava pensar. E tem uma outra questão também, né? Além da questão escatológica mesmo, das novas coisas, de que tudo será feito novo, e aí enquanto a gente não chegou lá, né, entre o já e o ainda não, nós precisamos viver esse tempo aqui e viver a nossa juventude, servindo a nossa geração, servindo a nossa igreja e levando a palavra de salvação. E como viver nesse tempo, né? Com tantos desafios, assim. E entender que Deus tem novas coisas para fazer na vida de cada jovem e adolescente. E que a gente precisa olhar para essas novas coisas. Nós passamos por momentos extremamente difíceis, nós ainda estamos vivendo esse período pós-pandêmico que nos traz muitos desafios que a gente precisa lidar. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente acha que novo é sempre uma coisa inédita, uma coisa original, mas não necessariamente, né? Tem um amigo que uma vez, a gente pensando sobre esse tema, ele falou sobre a questão do carro usado, né? Um carro usado, quando ele vai para um novo dono, para aquele novo dono, aquele carro é novo. Mas para o seu antigo Sim, dono, aquele carro já é antigo. Então, quando a gente fala de coisas novas, não necessariamente a gente está falando de algo que ninguém nunca viveu, mas de algo que, apesar de outras pessoas já terem vivido, nós ainda não vivemos e precisamos experimentar. E aí a gente, como juventude, precisa ter um cuidado muito grande de valorizar a nossa juventude, não deixar que as pessoas nos menosprezem por sermos jovens, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o cuidado de não menosprezar aquilo que as gerações anteriores viveram, né? Então existem sim, coisas que Deus fez e trabalhou nas gerações antigas, que Deus mostrou e revelou para as gerações antigas, e que agora é a nossa vez, com a nossa juventude, de vivermos essas coisas, de entendermos o que Deus quer de nós, como a gente vai servir melhor a nossa geração, qual é a vocação que Deus tem para a gente, quais são as necessidades do mundo que a gente pode ir lá e ajudar e ajustar, sabe? Então, quando a gente pensa em tudo novo de novo, tem a ver com todas essas questões, né? Tem essa pegada da gente refletir um pouco na questão escatológica de que, olha, todas as coisas serão novas, mas enquanto a gente está aqui, como é que a gente vai viver? O que que a gente vai fazer? As pessoas ainda precisam ouvir a palavra de salvação, mas principalmente as coisas novas e renovadas que Deus tem para fazer individualmente na vida de cada jovem e adolescente. Nós somos nova criatura, né? Então, o que precisa diariamente? Diariamente a gente precisa visitar o nosso coração e entender o que precisa ser feito novo, o que precisa ser renovado pelo Senhor, né? O que precisa ser afetado por esse novo de Deus, o que precisa ser lançado fora e o que precisa vir. E aí, pensando também sobre uma nova forma de olhar, sobre o enfoque realmente na instrumentalização da igreja local, dessa cooperação.
de fortalecer os relacionamentos com quem a gente precisa fortalecer, com os estados que a gente precisa fortalecer. Então, são muitas coisas novas. E entender mesmo aquilo que Deus tem de novo para a nossa geração. O que é que a gente precisa viver de novo, sabe? E que nesses dias de despertar a gente possa pensar de verdade nisso, assim, sabe? Profundamente, que a gente possa abrir o coração para que Deus possa nos falar quais são as coisas que já estão velhas aqui, que precisam sair, e quais são as coisas novas que precisam entrar, o que precisa ser realmente afetado por essa renovação do Senhor nas nossas vidas. Muito bom, muito bom. E pensando na questão do novo, né, nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, né, a palavra de Deus. E se você ler todo dia o mesmo texto, Deus vai falar contigo de diferentes formas, né? Então, a vida cristã, ela realmente precisa dessa novidade todo dia, né? Porque algo aconteceu lá atrás que está obsoleto, né? Hoje a gente vive muito isso, né? No nosso tempo tem muito isso, né? Das coisas se tornarem antigas, né? Deixadas de lado muito rápido, né? A gente vive num tempo acelerado, um tempo de muito consumismo, né? E coisas que até são muito boas acabam ficando de lado por conta disso, né? Até questões de música, por exemplo, conteúdos vão sendo deixados de lado porque o mundo quer que você consuma cada vez mais coisas em menos tempo, né? E às vezes você acaba deixando algo que é muito bom de lado. Você falou a respeito aí do que a juventude precisa pensar, né? As coordenadorias que a JBB tem atuado já, pelo menos desde 2017, né? Desse tempo que você falou, Vem para a Vida, Comunicação, 29+. E vocês vão oferecer uma série de conteúdos, né? De materiais, né? De capacitação, como você falou, para a galera que estiver aí em Vitória, né? Vocês já compartilharam alguma coisa de preletores que eu já vi, mas essa parte ainda das chamadas jornadas de conteúdo, né? Não sei se esse vai ser o nome esse ano, vocês ainda não colocaram. Tem como compartilhar já alguma coisa aqui com quem está ouvindo a gente? Então, Ainda não? o despertar, ele é realmente uma experiência. Então, é por isso que a gente tem incentivado muitas pessoas a se inscreverem de forma integral. Você que está ouvindo aqui, se você é líder de igreja, pastor, membro mesmo da igreja local, seja intencional, invista na vida de alguém, de algum jovem, de algum adolescente, para que ele venha para cá, para que ele seja casado com a gente. E dentro dessa experiência, além das celebrações, além das plenárias, a gente vai ter também as jornadas de conteúdo. Todos os dias a gente tem jornadas, e aí as pessoas elas vão ter uma quantidade de jornadas que elas podem se inscrever. Eu não tenho como dar spoiler ainda das jornadas específicas, mas eu posso dizer que a gente vai ter jornadas para adolescentes, para líderes de adolescentes, a gente vai falar sobre liderança, a gente vai falar sobre discipulado, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre saúde emocional. São vários temas assim muito importantes, muito atuais, que eu tenho certeza que vão abençoar a sua juventude, vão abençoar a sua igreja. Acho que a sua internet travou, Jéssica. Ih, sério? Pra mim, você travou para mim aqui também. Mas você está conseguindo me ouvir? Você ouve a gente, Jéssica? Eu estou ouvindo, normal. Vocês estão me ouvindo? Gente, eu tô ouvindo normal. Agora ele travou pra mim. Oi, oi. Tá me ouvindo, Estevão? Tô. Eu tô ouvindo dizendo normal. Deve ter sido uma internet. Ele é por nós, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva nosso fardo,
Você que está ouvindo Batistas em Pauta, tivemos um problema técnico, mas estamos de volta. Jéssica estava falando aí sobre as plenárias, né? De como é que vai ser esse conteúdo para quem estiver em tempo integral no Batistas em Pauta, né? Isso. Então, eu estava falando que o Despertar ele é uma experiência completa. Então, a gente tem vários ambientes lá, ambientes de comunhão, ambientes de experiências missionárias, sala de oração, sala de aconselhamento. A gente vai ter as plenárias e a gente também vai ter jornada de conteúdo. Todos os dias a gente tem jornada. E as pessoas elas vão, os inscritos eles vão ter uma quantidade de jornadas que eles podem se inscrever. Eu não posso dar spoiler agora das jornadas específicas, mas eu posso dizer que a gente vai ter jornada para liderança em geral, para pastores, para adolescentes, para jovens 29 mais, jornada sobre saúde emocional, jornada sobre identidade cristã, sobre cultura, sobre como a gente pode impactar, né, o mundo lá fora. Enfim, tem vários temas que vão ser muito legais e que a gente vai soltar logo, logo. Assim como a programação completa, ela é solta mais para frente, mais pertinho do Despertar. Mas o Despertar, ele começa na quarta noite, e aí nos outros dias, quinta, sexta e sábado, ele é o dia todo. Ele começa de manhã, a gente tem um intervalo para almoço, depois à tarde tem uma bateria de programação, e aí depois a gente tem mais um intervalinho para a celebração da noite. Então, eu te convido a realmente não perder, a orar por isso e a ser intencional e mandar alguém da sua igreja. Você praticamente já deu spoiler, né? Você não falou exatamente o nome, né, das jornadas, né? Mas é importante, né? Quem está ouvindo, de repente um pastor que está ouvindo a gente, que tinha dúvida sobre o Despertar, como é que é o andamento das atividades, sobre o que o jovem dele, da igreja dele, vai estar aprendendo, né? É uma série de conteúdos muito bacanas. Eu já participei também. Ano passado eu acompanhei também mais as plenárias, né, pelo canal no YouTube. Foi muito legal Despertar lá na Paraíba, e sei que esse ano também vai ser melhor ainda, né, porque a tendência aí o objetivo é sempre melhorar. Vocês estão esperando quantos jovens aí em Vitória para o Despertar? Então, a gente tem uma expectativa de 1.000 pessoas aqui Uau! no Despertar de Vitória, e a gente tem recebido, além das inscrições, né, de adolescentes e jovens, de líderes, a gente também tem tido muitas pessoas, muitos líderes e pastores que têm chegado junto para poder servir com a gente, servir na sala de aconselhamento, na sala de oração. E é um privilégio ter essa galera caminhando pertinho da gente. É legal isso, né? Porque tem pessoas, né, que desde a sua juventude continuam acompanhando a JBB em suas atividades, apoiando, indo aos eventos, né? Eu vejo muitas pessoas, né, que já não estão mais nessa fase de juventude, digamos assim, né? Já passou ali dos 40, mas apoiando a Juventude Batista Brasileira, levando, fazendo caravanas, né? E isso é muito importante, né? E são experiências que marcam, né? Porque são Sim. experiências que marcam, porque, por exemplo, eu falo da minha adolescência, assim, os congressos que eu fui na minha adolescência, quando eu era uma jovenzinha um pouco mais nova, é muito legal você sair da sua igreja, você sair do ambiente onde você está acostumado, conhecer outras pessoas que vivem outras realidades e ver, assim, uma galera crente, uma galera fortalecida em Jesus, isso fortalece a nossa fé, sabe? Ouvir as experiências das pessoas, ver o que Deus tem feito em outras igrejas, em outros lugares, isso fortalece muito a nossa fé. Então, é uma experiência muito legal, assim, essa coisa de você poder ter a oportunidade de conhecer outras juventudes, outras pessoas, e ver o que Deus tem feito em outros lugares também. É muito maravilhoso. E eu até lembro também do meu contexto, né? A partir já da juventude local, né, de associação, né, você começa a se reunir com outras igrejas ali da sua cidade, da sua região, do seu município, né? Depois também participei, no meu caso aqui, da Juberge, né, que é a Juventude Batista do Estado do Rio de Janeiro, até cheguei a ajudar um pouco também na comunicação, e depois, quando cheguei aqui já na CBB, né, como conhecendo a Juventude Batista Brasileira, suas atividades, né, e o quanto ela tem feito. A gente vai para um intervalo rapidinho, né, e na volta você pode mandar sua mensagem para a Jéssica, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida ainda sobre
o Despertar, mandar seus comentários também sobre o trabalho da Juventude Batista Brasileira.
Rede 316. Uma iniciativa Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Acesse agora www.rede316.com.br. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Estamos de volta aqui com Batistas em Pauta, hoje falando sobre Juventude Batista Brasileira e o Congresso Despertar, que vai acontecer no mês de julho. Nós temos aqui a Jéssica Martins, que é a coordenadora da JBB, que já compartilhou com a gente um pouco aí do que vai acontecer no mês de julho. E nós vamos ouvir agora uma mensagem da irmã Francisca. Estamos de volta com Batistas em Pauta, programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. Estamos de volta com o programa Batistas em Pauta, aqui na Rede 316, programa... Queridos pastores e líderes batistas, o pastor Ilquias Paim, presidente da CBB, tem um recado para vocês. Meus queridos irmãos batistas brasileiros, estou passando por aqui para fazer um convite a você, pastor líder, que ainda não preencheu o censo batista. Precisamos que você entre no link e preencha os dados da sua igreja. Para nós, é muito importante sabermos como é que está a sua igreja, quantos membros tem. Então, queria incentivar você, pastor líder batista, que preencha o censo batista para termos uma visão mais coerente, mais profunda de quem somos em termos de quantidade. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Corre aqui que dá tempo de participar do Censo Batista 2023. Basta acessar o site missõesnacionais.org.br e preencher o formulário do Censo Batista. Ao responder algumas perguntas, vocês nos ajudam a conhecer melhor quem são os batistas brasileiros e, assim, teremos mais ferramentas para continuar avançando na evangelização da nossa nação. Rede 316. Estamos de volta com Batistas em Pauta, programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. Hoje recebendo a Jéssica Martins, coordenadora da Convenção, coordenadora da Juventude Batista Brasileira, que está falando aqui sobre o Despertar, que vai acontecer no mês de julho, na primeira Igreja Batista de Vitória, no estado do Espírito Santo. E durante esse intervalo nós tivemos que alongar um pouquinho por conta de problemas técnicos, mas nós recebemos a mensagem aqui da Francisca Soares. Ela é da Igreja Batista, lá no extremo sul do Piauí. Ela é missionária lá, e ela pergunta a Jéssica qual é o valor do investimento para participar do Despertar. Ela pegou o programa no seu decorrer. Então, Jéssica, explica para ela como ela pode se inscrever, o valor da inscrição. Eu sei que tem um esquema de lotes também. Se você já quiser falar também da hospedagem econômica. Vamos lá. E minha irmã, obrigada pelo interesse. Como a gente tem feito? A gente, esse ano, teve 3 lotes, nós já estamos no 3º lote. Lá no Instagram da Juventude Batista Brasileira, tem um link onde ele vai te encaminhar direto para o site de inscrições. E aí, lá no site de inscrição, tem o valor do lote. A gente tem tanto para o Despertar inscrição individual, quanto para o Despertar Kids. Né? Então, a galera jovem mais velha aí que for com seus filhos também vai poder, né? Vai ter um espaço ali preparado, pensado para as crianças. Só que, além desse valor de 3º lote, a gente tem o valor de desconto para caravana. A gente tem incentivado as caravanas e microcaravanas a se unirem para ir. A gente tem incentivado, enfatizado a importância, né? Porque quando a gente se mobiliza em caravana, fica mais fácil, a gente consegue levar mais gente.
E aí, a gente tem uma pessoa que é específica para cadastrar as caravanas, que é o Altenir, e o Alt ele tem entrado em contato com todos os líderes de Juba. Então, você pode procurar o seu líder de Juba e conversar com ele sobre a caravana do seu estado, ou se de repente o seu estado juntou e fez caravana com outro estado, para você poder ah, receber o desconto de caravana para fazer a sua inscrição. E o bom é que o valor de desconto de caravana, ele se mantém fixo até uma data agora desse mês. Então, você pode se inscrever com o desconto de caravana. E, além disso, a gente tem a hospedagem econômica. Tem gente que já escolheu hostel, hotel, ah, pousadas, mas a Jubac, que é a Juventude Batista Capixaba, está recebendo a gente com a hospedagem econômica. As nossas igrejas aqui têm aberto as portas para isso, então a gente vai ter a hospedagem econômica nas igrejas. Tem a opção com colchão ou sem colchão. Tem lá também, eu não sei se depois a gente consegue colocar o post aqui junto no link com na publicação que vai vir do YouTube, mas Com tem, certeza. tem a inscrição que você consegue fazer. E aí, assim, quem está indo por caravana? As caravanas já estão se inscrevendo, mas também existe a inscrição avulsa para hospedagem econômica, que você pode fazer. E a hospedagem, ela já vem com café da manhã, que é para facilitar a vida mesmo, assim. É, e, além disso, a Juventude Batista da Associação aqui de Vitória está fechando um pacote de alimentação para ficar mais em conta para quem quiser pedir marmitex, tanto para o almoço quanto para a janta. Então, se você quiser já vir com tudo pago, fechando a sua hospedagem econômica, que já tem café da manhã, e fechando o pacote de alimentação da Jubavis, que já vem com almoço e jantar, você também consegue. De que forma você pode conseguir fechar esses pacotes? Você pode, lá no Instagram, tem todos os links para inscrições, você também pode chamar a gente no direct. No site de inscrições do Despertar, também tem um iconezinho que entra para o WhatsApp. Aquele ícone ele vai te direcionar para o meu WhatsApp e aí você pode tirar todas as dúvidas, tá bom? Hoje o valor do terceiro lote está R$ 255, mas com o desconto de caravana fica um valor bem menor que esse, muito mais em conta, então você pode tentar ver pela sua caravana também. Eu te incentivo a ir com a caravana, porque você vai poder estar indo com outros irmãos, você vai poder ser abençoada, seu transporte vai ficar mais barato, você vai estar já indo com uma galera. Eu acho que é isso, né? Então, a sua inscrição ela vai ter toda a sua participação completa nos 4 dias de congresso, com o kit de congressista e com a experiência completa do Despertar em todos os dias, com todas as coisas que a gente está preparando para vocês. Além disso, você ainda pode fechar a hospedagem econômica com ou sem colchão e já vem com café da manhã. E você também pode fechar o pacote de alimentação se você já quiser deixar reservado uma alimentação mais em conta. Ou seja, só não participa quem não quiser, né? Exatamente. E assim, a gente realmente tem feito um esforço muito grande de tentar se comunicar com todo mundo, com todos os líderes. A gente tem enfatizado, a gente enfatizou em janeiro, nos congressos, né, de pastores, onde a gente pôde ir, a gente tem falado com os líderes que tudo que a gente puder fazer para que a galera venha, a gente tem feito. A gente tem buscado fazer parcerias, a gente tem incentivado, tem igrejas que têm conseguido patrocinar, tem irmãos que têm, né, abençoado a vida de alguns jovens. Então, assim, várias coisas estão sendo feitas, várias juventudes se mobilizando para poder estar aqui. Então, eu quero te convidar, te desafiar, ainda dá tempo de você vir participar com a gente. Tem a opção de voluntário também para participar? Então, esse ano a gente foi bem intencional na questão do voluntariado, porque como a gente abriu as coordenadorias para, para as inscrições, né, para os voluntários se inscreverem para serem voluntários nas coordenadorias o ano inteiro, então a gente Sim, aproveitou essa galera que se disponibilizou para servir o ano inteiro, né? Já tinha uma galera que já caminhava antes nas coordenadorias, a galera que se inscreveu esse ano, e mais a galera que é voluntária da Jubac. Então, tem legal. muita gente que é voluntária da Jubac, que é voluntária aqui no Espírito Santo, que também tem caminhado junto com a gente. Algumas pessoas que estão acostumadas a sempre servirem despertar também procuraram a gente, e aí a gente explicou como é que ia ser, né, abraçou todo mundo, mas aí hoje a gente já fechou mesmo essa questão
do voluntariado. Mas qualquer dúvida que alguém ainda tiver, pode entrar em contato comigo também, tá bom? Beleza, né? Galera, resumindo, você vai lá no Instagram da Juventude Batista Brasileira, que é o @somosjbb, @somosjbb. Aí, assim que você entrar, vai ter um link lá, e um dos links é o link de inscrição para o Despertar, o link no Primeiro WhatsApp. deles. Oi? O primeiro deles é o de inscrição do Despertar. E tem lá o link do seu WhatsApp também, né? Aí no site de inscrição você já No vai site. ter um link lá, uma opção de WhatsApp que vai direto para o meu celular, para o meu WhatsApp. Mas tanto indo por aquele ícone ou mandando um direct, a gente vai responder você. Show de bola. Nós até colocamos também lá nas redes sociais da CBB aquela lista de preletores e de bandas, né? Vocês já até colocaram algumas individualmente lá no Instagram. Inclusive, nós teremos aí dois membros da diretoria da CBB, né? O pastor Rafael Abdala, que é prata da casa aí de vocês de Guarapari, e o pastor Michel Piragini, né, que agora é o pastor presidente lá da PIB de Curitiba. Então, eu queria que você compartilhasse como foi esse processo de escolha de preletores e bandas, né? Porque ano passado eu percebi que teve algo muito próximo do contexto ali do Nordeste, né? O Despertar foi na Paraíba, então tinham preletores ali do Nordeste, as bandas, né? Como o Calmará, por exemplo. Então, como é que foi o processo de escolha para o Despertar de 2023? Olha, também foi um processo em que a gente queria tentar contemplar, né, uma pluralidade, que a gente pudesse também, né, honrar algumas pessoas aqui do estado, que seria muito bênção estar com a gente. Ser aqui no Sudeste facilita algumas coisas, né, ou não, porque é julho, então às vezes passagem também fica complicada, mas a gente tentou também contemplar, assim, a pluralidade em vários aspectos, não só de regiões, mas também pensando mesmo nos gostos, assim, né, da galera, mas em todos eles, assim, todos os nossos convidados, né? Nós oramos pela vida deles, pessoas que são relevantes, participações musicais que têm sido relevantes, né, em seus ministérios, que têm abençoado a vida das igrejas e que pudesse fazer parte, né, desse movimento do Senhor no despertar, de falar aos nossos corações. Então a gente observou também o trabalho e aí algumas coisas que a gente queria abordar. Então, a gente olhou e, tipo, fulano de tal é muito legal, e aí tem especificamente esse trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do pastor Felipe Breder, né, que tem um trabalho muito relevante ali no Centro-Oeste, né, com a questão da escola de discípulos, junto com o pastor Yuri. Então, foi um nome que nos chamou a atenção por conta disso. O pastor Adoniran, que é lá da PIB de Curitiba, que trabalha com o Ministério Eficiente, e a questão da acessibilidade e de olhar para a importância, para a necessidade urgente de que os nossos eventos e a nossa denominação como um todo, né, possam ser acessíveis, né, não só para surdos quanto cegos e outros transtornos e outras necessidades também. E aí o pastor Adoniran, ele tem um trabalho muito relevante ali. Então ele abençoa a nossa vida, né, a vida da nossa equipe de acessibilidade. Então é uma pessoa também que a gente pensou, cara, não dá para não ter ele, a gente precisa trazer ele. Ele vai abençoar a gente nesse sentido, tanto em celebração quanto em jornadas. Enfim, cada preletor aqui é especial para a gente de alguma forma. Foram nomes, né, que nós oramos por esses nomes. Nós também levantamos várias indicações, né? Os nossos coordenadores fizeram indicações também, e aí a gente tentou daquelas indicações ali também tentar, tipo, contemplar a pluralidade mesmo, de gostos, de pontos de vista, de perspectivas, mas são todas pessoas firmadas na palavra do Senhor, são todas pessoas que abençoam a igreja local, e que a gente está muito feliz de poder receber, né, nesse tempo. As participações musicais também, a gente está muito ansioso, né, por cada uma delas. Foi até interessante que quando foram lançadas, né, as participações musicais e todo mundo, e aí teve gente que falou, meu Deus, Resgate vai. Então a minha geração foi convocada também para estar no Despertar. Então, sim, todas as gerações foram convocadas, né? E vai ser um tempo
muito precioso, assim. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, como já tem feito, né, em todo esse processo. É isso aí. A gente pode dizer que o Despertar é um evento da Juventude Batista Brasileira para sua juventude, mas para a Igreja Brasileira também, né? Por que não? Exatamente, exatamente. Venham todos, né? Todos que quiserem estar com a gente, vai ser um prazer ter vocês lá. E assim, a gente fala que eu tenho certeza que não tem como você ir para lá e não ser tocado para caminhar mais perto da juventude da sua igreja, mesmo que não necessariamente como líder, mas como conselheiro, como aquele apoio ali. Então, se Deus tem tocado seu coração em relação às novas gerações, vem estar com a gente no Despertar. A gente já, infelizmente, já está chegando perto do final aí do nosso Batistas em Pauta, mas eu quero deixar o espaço aí para você compartilhar suas palavras finais, né? Aquilo que você ainda tiver para compartilhar sobre o Despertar, e para você também deixar uma palavra, né, para pastores, líderes que estão ouvindo aqui, e principalmente para a Juventude Batista Brasileira também. Bom, primeiro de tudo eu queria pedir desculpa pela minha voz, porque hoje eu já acordei meio assim. Mas Tranquilo. é um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio poder falar para tantas pessoas. E a palavra que eu gostaria de deixar é que Deus tem fortalecido mesmo nos nossos corações sobre unidade, cooperação e, e realmente o serviço à igreja local, assim. E aí eu queria pedir para os pastores e para os líderes que vocês orem, orem pelos seus líderes, mas também orem pelos líderes da Juba que vocês fazem parte, da juventude estadual ao qual vocês fazem parte, e pela equipe que trabalha na Juventude Batista Brasileira. Nós temos o objetivo de realmente fortalecer cada vez mais essa grande rede, para que a gente possa, todo mundo conseguir, né, no seu lugar, abençoar mesmo a igreja local, fazer a sua parte. Então, Juventude Batista Brasileira, juventudes estaduais, juventude de associação, que a gente consiga realmente, nesse espírito de cooperação e unidade, servir da melhor forma possível as igrejas locais. Então, quero pedir que você ore pela gente, mas também que vocês possam dar suporte, apoiar. Ter vocês perto da gente é muito importante, sabe? E caminhando do lado, sabe? Compartilhando aquilo que Deus tem falado com vocês, aquilo que deu certo na juventude de vocês, aquilo que não deu certo, né? Não só num espírito saudosista, que é gostoso, mas também no espírito de compartilhar mesmo, de que a gente possa aprender com vocês, mas ao mesmo tempo estejam dispostos a que a gente possa aprender juntos, né, uns com os outros. E para a Juventude Batista Brasileira, eu quero dizer que vocês são JBB, né? Vocês são Juventude Batista, onde vocês estão. E eu quero desafiar você a poder cooperar dentro da sua igreja e também cooperar com outras igrejas que estão perto de você e que com certeza você tem vivido coisas na sua igreja que você pode compartilhar com outras igrejas que estão aí perto e abençoar outras juventudes. E aí, nesse trabalho de formiguinha, a gente vai chegando, né, em todas as esferas e abençoando todas as igrejas. Então, eu quero desafiar vocês para que a gente possa viver essa cooperação de fato, assim. E que Deus nos abençoe para que a gente possa tirar tudo aquilo que não é dele, que a gente possa focar naquilo que ele realmente quer de nós e que a gente possa juntos, né, cooperar. E eu tenho certeza que no Despertar nós vamos viver um pouco disso também. É uma experiência maravilhosa. Mas o Despertar, ele não é um evento nele mesmo, né? Então, o objetivo de trazer a galera para o Despertar é que ali eles possam ser capacitados, eles possam ser impactados e que tudo que eles vivam possa frutificar depois na igreja local. Então, desde já, continuem orando por nós e continuem orando pelo Despertar, por todos os frutos que vão ser gerados pelo Senhor e por todas as igrejas que vão poder ser abençoadas a partir disso. Amém. Glória a Deus, nós temos certeza que já está sendo bênção, né? Até falei no começo, né, que é aquela correria, né, para deixar tudo no lugar, mas eu acho que depois vai até dar saudade, né, desse período de correria, de relembrar de como foi para organizar, por mais que seja cansativo, né, mas no final a gente vê que tudo vale a pena, que o esforço foi recompensado, né, com vidas transformadas, né, pessoas inspiradas e capacitadas aí por esse Brasilzão aí para fazer o reino crescer, né? Sim, com certeza. Jéssica, quero te agradecer, né, pelo seu tempo aqui com a gente, né? Que Deus te abençoe
à frente aí da JBB, o tempo que o senhor, né, te permitir trabalhar com a juventude, né? Nós já temos visto esses frutos, né, dando certo pelo Brasil através da nossa juventude. Amém. Obrigada. Antes de finalizar, eu recebi aqui uma mensagem do Marco Faria, ele que é coordenador da Sociedade de Homens Batistas do Estado de Minas Gerais, e é membro da Igreja Batista Memorial em Ibirité, eu acho que é isso, né? Ele dizendo aqui que está acompanhando o nosso programa. Marco, um abraço para você, para os homens batistas aí de Minas Gerais e para a sua igreja também. Nós recebemos também uma mensagem do Ramos, que é da Igreja Batista em Barreiros, mandou um abraço para mim, para a Jéssica também. Obrigado, irmão Ramos, por acompanhar o nosso Batistas em Pauta, que volta na semana que vem, no mesmo horário, às 5 horas da tarde. E na semana que vem nós teremos aqui um programa especial para comemorar os 116 anos da Convenção Batista Brasileira. Então teremos aqui pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos, Marli, pastor Sócrates, né, para comemorar o aniversário da CBB e das suas juntas missionárias, né? Tem praticamente uma semana ali de aniversários, do dia 22 ao dia 27 de junho. Então, desde já conto contigo, né, para participar de mais uma edição do Batistas em Pauta, né? Não desligue o seu aplicativo, né? Nós teremos agora aí a sala de oração, que você continue acompanhando a programação da Rede 316. Até semana que vem. Tchau, tchau. Campanha Eu Indico a Rede 316. Compartilhe em sua igreja e em suas redes sociais.